Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Mil perdões por não ter aparecido aqui no final da semana passada e também por ter deixado um furinho ontem. Ontem eu acabei tendo que fazer algumas coisas e não consegui gravar, mas hoje eu vim aqui mais cedo para trazer esse vídeo com um direcionamento, uma mensagem, uma luzinha para o coração de vocês. Hoje eu trouxe aqui, na primeira opção, o punhal, e na segunda opção eu trouxe o pêndulo. Se conecte, respire profundamente para fazer a sua escolha e assim receber a mensagem que você necessita para esse momento, tá bom? Então vamos começar aqui a leitura, você que se conectou ao punhal. Vamos aqui. Eu vou utilizar o tarô Zen e o tarô. Vamos ver. Traga a tua energia aqui para a mesa. Foque no seu momento, na resposta que você procura, que buscas hoje, mas com o coração aberto, tá? A mensagem que veio é literalmente o que está escrito nesta carta, né? Remetendo à luta. Me veio muito aquela ideia de você estar lutando contra algo. E essa luta, essa batalha, ela se encontra muito mais internalizada do que no externo, sabe? Você está utilizando de armadura, você está se privando de viver coisas extraordinárias por conta de certos conflitos, e esses conflitos internos, eles estão relacionados a algum medo, a algum tipo de ansiedade, até irracional, né? De repente você nem imagina da onde isso se origina, sabe? Então eu percebo essa energia, esse atributo, né, vindo assim de ti, e isso te impossibilitando de viver coisas extraordinárias, né? Está na hora de você se desarmar mais em relação à vida. A vida não é a todo momento tão alarmante assim. Você não precisa ficar desconfiando de tudo, de todos, achar que todo mundo é mal, achar que determinada sombra é um bicho-papão que tá ali pronto para poder te pegar, para poder, né, enfim. É sobre isso, tá? Quando eu falo bicho-papão, gente, é sobre no sentido figurativo de filme de terror, tá? Aquelas imagens, né? Quando a gente é criança, que a gente fica com medo e a gente vê uma sombra, a gente acha que, né, é uma ameaça, é algum monstro ali. Mas aqui eu vejo que você precisa se libertar disso. Qual o medo, qual é a amarra que está te privando de viver a vida como você deveria estar vivendo? Uma vida leve, uma vida doce, uma vida que te direciona à realização dos seus sonhos, propósitos, ideais, objetivos, né? Então é o momento de você ter essa reavaliação, tá? Eu vejo aqui no fundo do deck, né, dentro do que se encontra oculto, que pode ter a ver com algo relacionado ao passado, tá? A uma perda que você, né, passou, uma situação que te trouxe uma grande dor, um grande sofrimento, né? Você não estava preparado para poder lidar com determinada falta, né? Pode ser a passagem de alguém, um término de uma relação, e a forma que você encontrou de se proteger foi se fechando por completo a vida. E isso não é certo, tá? Isso te coloca em, em um sofrimento contínuo, porque você não se permite a ser feliz e você fica sempre nessa defensiva em relação à vida, né? Em relação a tudo, sabe? Então tá na hora de você deixar
a vida passar em relação a isso, deixar as águas rolarem e aproveitar as oportunidades que te restam, tá? O que ficou para trás, ficou, o que doeu, procure ressignificar, sabe? Busque fazer terapia, eu acredito que pode te ajudar muito. Eu acho que você não tem que ficar trazendo sempre essa situação como... Ai, minha gente, deve estar me fugindo a palavra, tá me dando um branco aqui. Trazendo essa situação como parâmetro, sempre, né? Medindo a tua felicidade ou algum tipo de risco, né? Porque isso só te traz infelicidade, isso só te traz sofrimento. Isso não te leva à frente, não. Tá na hora de você assumir as rédeas dos seus próprios caminhos. Nós abrimos, né, aqui com o tarô, vindo com a carta Arcano Imperador. O Imperador fala muito sobre fibra, estabilidade, mas o excesso de rigidez acaba se tornando isso aqui, né? Então, cuidado para não ser rígida demais consigo, para não ter essa postura tão assim forte, né? Essa fortaleza a todo momento, e acabar esquecendo que nos momentos de vulnerabilidade também se encontra a felicidade, também se descobre mais a respeito de si. Você não precisa ficar a vida toda alimentando esse amargor, tá? Então eu vejo um período aí, né, de estabilidade, um período de realização, que vem através da autorreflexão. Aqui vem falar para você dar passos consistentes, para não querer fazer tudo de uma vez só, para analisar cada passo que você vier dar, independentemente da situação que seja, seja no amor, seja na vida profissional, seja em relação aos seus objetivos, para que você se conscientize de alguma insegurança, de alguma coisa que você precisa trabalhar internamente, tá? Não coloque a carroça em frente aos bois, tá? Só porque você está realizando essa leitura aqui comigo. Caminhe, mas dê um passo de cada vez. Dê oportunidade para a vida, mas saiba também aonde você está pisando, né? Para mim, o Imperador com o Eremita soa muito como isso. Vá, caminhe, assuma as rédeas da sua vida, mas vá com consciência, com maturidade. Não faça as coisas de maneira impulsiva, porque o Imperador, né, é uma carta que fala de estrutura, é uma carta também que traz consigo uma certa maturidade, mas também traz impulso. É uma carta que eu vejo como um certo impulso, né? Aquela força de ação, mas essa força de ação, para ela poder ser consolidada, precisa vir de um estado reflexivo que se complementa com a energia do eremita. Então, seja o que for que você deseja realizar na sua vida, nesse momento está pedindo calma, está pedindo serenidade para que você plante em terrenos abundantes e férteis, para que você construa sua base sólida, né? E não venha ruir futuramente. Vamos ver aqui a outra carta, né? Ó, é justamente isso, sabe? Se você, de repente, se arrisca a fazer tudo à moda, me veio até um palavrão aqui, né? A moda vão-se embora. Você vai ficar completamente perdido em relação ao que você deve fazer, em relação aos próximos passos. Então, você precisa estruturar um planejamento, caminhar passo a passo, estar consciente das suas escolhas. Eu vejo caminhos, oportunidades, possibilidades, mas você vai precisar direcionar a sua energia a um só caminho. E você vai precisar ter muita paciência para que essa materialização aconteça. Porque a energia do eremita é uma energia lenta, é uma energia gradual. Então, de repente, você queira escolher o caminho que vai trazer resultado rápido. Mas esse resultado rápido é alheio à experiência que você precisa passar, é alheio à estabilidade que você busca, sabe? Então, é sobre você saber escolher, fazer as escolhas pertinentes àquilo que você deseja alcançar, tá? O que se encontra no fundo do deck, o que está em oculto, né?
uma etapa, um ciclo está se concluindo, está se fechando. E eu não vejo como negativo, eu vejo um poder de realização imensa dentro de algo, tá? O seu ciclo, ele fecha, mas a vida te direciona a um novo caminho, a um caminho que você terá toda a bagagem necessária para poder trilhar, para poder brilhar e explorar dessa autenticidade que você possui, tá bom? Então, viva, né? Viva a liberdade, viva a sua representatividade. Eu vejo você alcançando um grande destaque dentro de um objetivo, de uma empresa. Eu vejo você sendo valorizado dentro de um relacionamento amoroso, sabe? Eu vejo uma energia de completude, entende? Mas não é aquela completude de você estar vazio e alguém te preencher. Não, é no sentido de autonutrição, é no sentido de autorrealização, e o que vem do externo acaba por transbordar, acaba por prosperar, digamos assim, tá bom? É isso, um grande abraço para você, sucesso, e que esses conselhos tragam luz e sabedoria para tua vida, viu? Um grande beijo. A você que se conectou ao pêndulo, vamos ver a mensagem que você precisa receber no hoje, no agora. A inocência. Essa carta, ela remete à leveza e ela remete a uma certa pureza diante aos seus olhares, né, sobre a vida. Então é importante você enxergar na vida a possibilidade de viver cada momento de maneira mágica, de maneira significativa. É sobre você valorizar e estar apto a aprender com o que a vida ela tem a ofertar, com aprendizados, sejam aprendizados que você venha considerar até mesmo bobos, ingênuos, né? Como os grandes, né, aprendizados. Então é sobre você estar receptiva ou receptivo à vida, né? Essa carta inocência traz muito forte aquela abertura, aquela necessidade de eu vou me abrir para a vida de modo despretensioso e vou deixar que as benesses me encontrem, né? Então eu vejo um encontro seu, do seu eu, com a sua divindade interna, com aquilo que o universo tem guardado para você, mas você precisa ter essa leveza para que assim venha sentir, para que venha se conectar e também ir de encontro com o que está sendo nutrido, está sendo guardado, não digo guardado, mas o que está sendo gerado a você, sabe? Eu percebo que tem uma movimentação de algo que vai se expandir de uma forma bem assertiva e vai te trazer aquela felicidade que talvez você hoje a desconheça, né? Eu vejo uma autorrealização muito grande. Eu vejo você conseguindo ter clareza para solucionar algum problema, alguma questão, talvez emocional, talvez familiar, talvez amorosa. E com isso você se sentirá pertencente, tá? Eu vejo que há um vazio a ser preenchido e talvez não tão vazio assim, talvez uma falta de compreensão acerca de si mesmo, mas nada que vá te dar tanto trabalho assim, sabe? É isso que a leitura ela tá direcionando, tá bom?
Então, essa carta inocência, né, o sol, ela vem representando o sucesso, ela vem representando você alcançando um lugar de destaque na sua vida, você se colocando como esse destaque, e isso te trazendo um retorno muito positivo, né? Te trazendo muita felicidade, te trazendo momentos realmente de harmonia consigo, com outras pessoas, né? Outras pessoas te elogiando, né? Você retribuindo esses carinhos também, sabe? Você partilhando momentos maravilhosos com o seu amor. Eu vejo uma realização amorosa também. Isso muito forte nos seus caminhos. Realização profissional. O 5 de ouros, né, também fala de uma partida dolorosa, também fala de uma perda, né? Eu vejo um distanciamento, uma perda. E isso muitas vezes, né, acaba ferindo um pouco o ego, tá? Essa carta sacerdotisa me veio muito como algo interno, né? Algo que tá ferido, que tá machucado internamente. E o ego ferido, o ego machucado, muitas vezes, acaba fazendo com que você se coloque em uma posição de menos valor, sabe? Uma sensação de desvalorização, uma sensação de impotência. Para mim, esse 5 de ouros com a sacerdotisa está me trazendo essa mensagem. Não é que você vai perder algo, não é que você está perdendo algo. É como se alguma perda que você passou em determinado momento da vida, e eu vejo que essa perda ela pode ser o fim de um relacionamento, um distanciamento dentro de um contexto familiar, tá? Ou uma demissão. Isso mexeu demais com o seu ego, tá? E mexeu de uma forma negativa, trazendo à tona e intensificando inseguranças. Eu vejo você muito insegura. É algo que você guarda para você, mas aqui a leitura mostra que você terá uma realização emocional, e essa realização emocional com certeza pode ser a recuperação desse poder, desse autodomínio. E a recuperação do autodomínio, né, e dessa sensação de pertencimento, de autorrealização, fará com que você alcance grandes patamares na sua vida, porque muitas vezes a gente foca naquela questão de conquistarmos coisas externas, terrenas, mas a gente precisa estarmos confiantes, estarmos bem internamente para alcançarmos, para termos vitalidade e força, né? Para assim conseguirmos tais objetivos, tá bom? E o que está oculto? As inseguranças, as dúvidas. Você muitas vezes tampando aqui, descobrindo ali. E o que isso quer dizer, né? Você se virando nos 30, né? Você se desdobrando, você fazendo das tripas ao coração para que as coisas se acertem na tua vida, mas na verdade você precisa trabalhar o teu mundo interior, tá? Você precisa fortalecer-se internamente para que assim você consiga realmente priorizar os seus projetos, os seus objetivos e ideais de vida, tá bom? Sem essa harmonia interna, sem esse equilíbrio interno, você sempre vai ter aquela sensação de cansaço, de impotência e como se faltasse força ali para você poder alcançar objetivos, para poder vencer, a autoconfiança também, né, bem enfraquecida, né, bem mexida, fragilizada, sabe? É isso que eu vejo. E entender que os imprevistos externos, né, o que acontece fora, não tem a ver com a gente muitas vezes. Talvez até tenha, mas estamos aqui para evoluirmos, para aprendermos e não devemos também nos cobrar, nos julgar,
tá bom? Por enquanto é o que eu tenho para falar. Obrigada por ter me assistido até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão.